nada mais desagradável do que a frustração de não conseguir aprender. Você lê alguma coisa, você assiste um vídeo e fala, caramba, não consegui extrair absolutamente nada disso. É muito frustrante, é muito, muito desagradável. Muitas vezes causa o efeito oposto. Você fala, aprender não é para mim. E é mentira, você precisa encontrar aquilo que é adequado a você. A linguagem adequada, com o nível de dificuldade adequado também. Então, aprenda a aprender, porque você vai precisar disso. Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas e hoje temos um convidado especial aqui direto de Santos, Rodrigo Simonsen. Falei seu sobrenome certo, né? Certo. Seja bem-vindo. Para quem ainda não conhece esse ilustre entrevistado de hoje, ele tem um currículo muito grande. Eu vou falar só algumas coisas e vou deixar ele falar o restante, tá? Mas inicialmente, vocês vão conhecer ele ele dirigiu e produziu o Código da Riqueza do Thiago Nigro. Hoje ele está como diretor de conteúdo, né, do Novo Mercado e ele é o publisher. Depois você explica pra gente o que é um publisher. Da H1, se vocês já viram aqueles livros maravilhosos que o Ícaro de Carvalho apresenta, esse é o homem por trás. Seja bem-vindo. Fred, muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, Vinhas, Lucas e com todos os amigos aqui da Sociedade Digital. De fato, eu fiz muitas coisas aí na vida, mas me sinto essencialmente um curador, mais do que tudo. Então, todas essas atividades de alguma maneira estão unidas por esse senso de curadoria, de preocupação com o outro, né? Na raiz latina, curador tem a ver com isso, com cuidado, né? E o que é o marketing, senão a preocupação, né, com o seu cliente, com o lado mais profundo das emoções, né, dos anseios do seu cliente. Eu sinto muito isso. Então eu fiz uma graduação em propaganda, fiz SPM, né? Eu tenho essa mente que também é essencialmente mercadológica, que eu fui aplicando então nessas várias frentes, então nos documentários, nos livros e também no Novo Mercado. Teve uma vez que eu estava almoçando com o Ícaro, recentemente, e aí a gente estava falando da galera que trabalhava junto, e aí a gente estava falando de fechar um negócio e tal, e tava o Jonatas junto, né? Aí o Jonatas falou, cara, mas por que eu vou precisar participar disso e tal, né? Não precisa de mim e tal, você pode fazer isso sozinho. E aí o Ícaro falou, cara, você e o Simonsen são duas pessoas que me deixam mais inteligentes. Então achei um elogio de respeito. Eu falei, o Ícaro não fala assim de qualquer pessoa, não. E a gente queria aproveitar essa sua presença aqui. Conta um pouquinho primeiro para quem está te vendo aí ou te ouvindo pela primeira vez, às vezes até ouviu falar seu nome e se acompanha o Ícaro, né? Mas conta como que você começou um pouquinho para o pessoal saber a sua história, e depois a gente quer saber a revolução que você está fazendo e já fez aí dentro do Novo Mercado, e aí a gente continua o papo daí. De uma maneira, minha vida sempre esteve muito conectada à cultura. Meu pai foi secretário de cultura, tanto de Santos quanto do estado de São Paulo, então isso era meio natural na minha vida. Existiam lá as figuras, os escritores, os maestros, os músicos, que frequentavam a nossa casa, frequentavam os nossos ambientes, e aquilo sempre foi muito próximo da minha realidade. Então eu nunca vi como algo distante, postiço, a ser atingido com o snobismo, sabe? Aquela coisa do brasileiro que sobe um degrauzinho ali na universidade. Aquela pseudo-intelectualidade, né? Aquele caso recente, né, do professor que é doutor e humilha o seu aluno porque tem alguns anos a mais de cultura. Isso eu acho uma bobagem imensa. Eu sempre dei com muita naturalidade mesmo. Estava ali, estava o maestro, legal, vamos conversar. Eu lembro do Plínio Marcos, né, nosso maior dramaturgo aí dos últimos 30, 40 anos, almoçando na minha casa. Eu era criança, achava aquilo fenomenal, né? Uma oportunidade de tanto. Então sempre foi comum. Na medida que eu fui avançando, já na SPM eu tive contatos com professores muito destacados. Por exemplo, o Clóvis de Barros Filho foi meu professor na graduação. Que incrível. De Filosofia 2. 7h15 da manhã, então a classe inteira ali, ele não fazia chamada e mesmo assim todo mundo louco para assistir a aula. Nunca vi nada parecido. E aí eu fui à Casa do Saber, né, que é esse espaço aqui em São Paulo de cultura, né, de produção de conhecimento, e fiz muitos cursos ali, acabei ficando amigo do Karnal, do Pondé, né, de muitos professores que hoje estão aí na mídia, estão em tudo quanto é canto. Então isso tudo foi bem próximo. E na Casa do Saber eu fiz um curso chamado Editor, com
o Pedro Paulo de Sena Madureira, que é o grande editor brasileiro aí da década de 70, da década de 80, e, enfim, tem um peso muito importante na história cultural do nosso país. E fiquei fascinado, falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Fui me aproximando, já na época do mestrado, fazia um mestrado com o Pondé me indicou uma editora, comecei a aproximar lentamente assim, do mercado editorial, revisando livros, traduzindo livros, aí eu fui editor assistente, aí fui editor, e aí montei minha editora. Isso já faz uns bons 7 anos. Fui curador de alguns eventos também importantes. Lá em Santos tem a Tarrafa Literária, que é um evento internacional, né, de literatura. Aí organizei o TEDx também em Santos, foi muito bacana. E, de repente, o Ícaro me chama para esse projeto. O Ícaro é meu amigo já há muitos anos, sou padrinho de casamento dele, né? Ele falou, tem esse rapaz aí, Thiago Nigro, tá crescendo. Na época ele tinha, sei lá, 80 mil seguidores. Tá crescendo e tal, chamou a gente para tocar um projeto, não sabe muito bem o que quer, disse que quer um documentário. Vamos fazer? Vamos ver no que dá. Aí eu lembro que a gente estava na festa de 100 mil seguidores inscritos no canal do Thiago Nigro, para ver como isso faz tempo também, né? E aí tocamos então o Código da Riqueza. Que foi 2016, né? Foi 2017. 17. Ali na esteira do sucesso da Brasil Paralelo, né, com a qual o Ícaro estava envolvido, a gente tentou fazer mais ou menos o mesmo caminho. Vamos montar uma série com alguns episódios para falar de educação financeira, da importância desse tipo de assunto, então, para o público brasileiro. E foi uma maluquice, porque de repente a gente tinha 55 entrevistados, né, um vencedor de prêmio Nobel e Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, e professores de Harvard, de Stanford, NYU, não sei o quê. Foi uma experiência e tanto, e foi minha primeira incursão mais né, conectada a esse mundo bem digital. Eu tinha feito muitos crowdfundings, naquele momento do boom do crowdfunding, ali pré-Belpass. Catarse, aquele site. Teve uma época que eu acho que eu era o recordista de projetos bem-sucedidos. Assim. Caramba. Que legal. Que projetos que você fez, assim? Tudo de livro, dos mais variados assuntos, assim, ficção, não ficção. Tentava fazer um trailerzinho legal, que a maioria das pessoas não tinha. Tentando engajar já com comunidades. Por exemplo, a gente fez um livro bem voltado à comunidade judaica brasileira. E não havia muitos livros não tinha nenhum sobre aquele assunto em específico, então foi fácil de reunir aquelas pessoas. A gente fez um outro sobre o movimento feminista, etc. Tinha as críticas, não sei o quê, então a gente conseguiu arranjar pessoas ali em torno daquele tema também. Foi uma época muito dura, porque você tinha que fazer meio que 2 lançamentos. Você fazia o lançamento digital, depois tinha que fazer o lançamento do livro em si. A produção demorava muito também, então, querendo ou não, o crowdfunding tem uma experiência de compra muito ruim, porque você paga... Demora muito tempo, né? Só vai receber daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, quando recebe. Eu fazia muito de banda também, ajudava a banda. Mas é isso, demorava 1 ano pra você receber a camiseta, né? Ele ia lançar o álbum. Você mais ajuda do que compra, né, exato. No final das contas. E aí eu vi que não era um grande modelo. E o Ícaro já era muito envolvido com marketing digital, e foi me trazendo para perto. Primeiro via Código da Riqueza, depois a gente fez um outro projeto com a Avenue Securities, também dirigi um documentário muito legal para o começo da empresa. E aí chegou um momento em que foi bem um pouquinho antes da pandemia, a gente estava pensando em outro documentário, veio a pandemia, o novo mercado cresceu demais, né, recebeu muitos assinantes, e o Ícaro falou, acho que vale a pena a gente estruturar um departamento aqui de audiovisual, não quer tocar isso? Falei, quero, vamos fazer, tá precisando, né? Ninguém aguenta mais aquele áudio da sua webcam, que ninguém entende nada. Vamos melhorar, porque esse é um serviço ao seu cliente. E foi o que a gente fez ali, então, no começo de 2020, estruturamos o departamento aí com equipamentos de cinema, e luzes boas, e câmeras boas, microfone bom. E a empresa cresceu muito mais também, não dá para medir o quanto por causa disso ou não, mas o fato é que a retenção era muito baixa antes, porque as pessoas gostavam do Ícaro, gostavam do conteúdo, mas não conseguiam acompanhar o conteúdo. E agora não. Agora ele fala, né, que uma das coisas que ele mais se arrepende foi ter demorado para investir nisso. Pois é uma espécie de orgulho do talento, assim, você fala, eu sou tão bom, meu conteúdo é tão bom que as pessoas vão aguentar qualquer coisa, e não é verdade. As pessoas têm 1000 opções, né, hoje em dia de bons conteúdos que entregam muitas vezes isso, esse cuidado, esse carinho com os detalhes, com a produção,
que é tão importante, né? A gente vê aqui, precisa de uma estrutura, não tem como fazer esse tipo de coisa sem ter uma estrutura mínima. E aí, ali em 2020 já surgiu a ideia então de fazer H1, que é essa espécie de fusão, né, do mercado bem tradicional, que é o mercado dos livros, antiquíssimo e que funciona mais ou menos da mesma maneira há 500 anos, com esse universo tão fervilhante do mundo digital. Tem sido um desafio muito grande, mas tem sido uma diversão também muito grande. O que significa H1? H1 vem mesmo tanto do mundo publicitário, né, o título, a frase mais importante, também do universo digital, H1 da página, né, da headline, etc., de alguma maneira simbolizando aquilo que é o mais importante. As pessoas têm gostado desse nome. Pô, muito legal. Não, ele falou dos trailers, depois vamos soltar um trechinho aí pro pessoal ver. São trailers realmente magníficos, assim. Não, e olhando em retrospectiva é engraçado, né, assim, porque o Jonatas veio aqui, acho que a gente já fez 2 episódios com ele, que ele fala que ele entrou pra fazer justamente a legenda, porque as pessoas não conseguiam entender uma parte, né, o Ícaro tinha, como você falou, né, o orgulho de fazer uma coisa tosca, e pô, é tão bom que ainda assim eu consigo trazer um monte de gente. E você entrou justamente pra melhorar essa parte do audiovisual, né, então assim, essa decisão de, pô, vou me profissionalizar nesse quesito, acabou trazendo 2 pessoas que são importantíssimas para a estrutura, né, e claramente que colocou o novo mercado em outro patamar de produção, porque hoje, né, pra quem acompanha um pouco dos stories, ou já viu alguma aula, viu que vocês têm um estúdio super legal, né, vocês levam as pessoas lá, então, enfim, o quanto você acredita que o mercado tá mudando nesse sentido, assim, o quanto o mercado tá, obviamente que você já tem isso, né, da sua história, de entender a importância disso, mas você acredita que o mercado tá acompanhando esse movimento, ou ainda é uma coisa que ainda aquele 1% que está fazendo vai acabar se distanciando um pouco mais? Se você puder dar um pouco da sua visão. Eu acho que nunca foi tão acessível ter uma boa produção audiovisual. Se a gente pensar 10 anos atrás, era inconcebível ter uma estrutura como essa aqui. Você tinha que gastar muitos milhões em equipamentos importados e muita gente para operar. Uhum. Hoje em dia, tudo isso foi despencando de preço, assim, paulatinamente. As luzes estão mais baratas, as câmeras estão mais baratas, os microfones são mais baratos. Isso naturalmente facilita o acesso. Até agora, com o iPhone você consegue ter uma qualidade muito boa, né? Sim, se for ver de imagem, né, som não dá para usar, mas imagem filma muito bem, muito melhor do que as câmeras profissionais de 10 anos atrás. Antigamente, exato. Né? Então, de fato, ficou muito acessível. Agora, a preocupação, eu sinto também que é crescente. Uhum. Né? Num primeiro momento, quem tem mais possibilidades investe nisso. Mas o próprio público vai exigir isso, né? Não dá mais para tolerar, por exemplo, você não conseguir ouvir o que a pessoa está falando. Se a pessoa está explicando alguma coisa, você não consegue entender, né? É intolerável. Eu sinto que também vai ficar cada vez mais barato. Tudo bem que a gente tem problema do dólar, tal, que é flutuante e tudo mais, mas a gente pega os últimos lançamentos de marcas como a Aputure, né, que são marcas muito, muito ligadas ao cinema independente americano, por exemplo, que trazem luzes de extrema qualidade, né, e aqui o pessoal da produção sabe bem como uma luz de extrema qualidade faz diferença. A sombra que não fica verde, né, seu tom de pele fica o seu tom de pele mesmo, enfim, tem toda uma série de critérios ali. De repente aquilo não custa mais $5.000, aquilo custa $200. É muito, muito diferente. E só tem caído, só tem ficado cada vez mais acessível. Então, acho que naturalmente muita gente vai se beneficiar disso. Agora, não basta só equipamento, a gente sabe bem também. É preciso ter um certo apuro estético, né, de qualidade, de preocupação com detalhes. Produção é só detalhe. Né? O primeiro salto, o salto da webcam para uma câmera profissional, claro que é muito grande, mas depois disso são pequenos incrementos. Um ajuste da luz aqui para dar uma sombra melhor ali, um ajuste de posicionamento do microfone, uma luz mais bem posicionada ou com uma cor diferente, um ajustezinho no cenário, coisas que vão dando esses pequenos incrementos, mas que no final das contas acabam pesando demais. Não, cara, você falou da parada da curadoria, né, do começo, e é uma bandeira que eu levanto e defendo muito, porque no digital, geralmente o que é a curadoria, né, para o estrategista? É escolher um bom export, é escolher um bom produto e tudo mais. Qual que é o critério que você usa para fazer a curadoria dos livros que você vai lançar e como que você poderia correlacionar isso com isso que eu estou dizendo do mercado digital? Eu acho que tem uma série de critérios, na verdade, que pesam em função das suas necessidades também, em função dos seus desejos. Nenhum curador é perfeito, não existe isso em nenhum aspecto, né, do universo das artes ou da música e tudo mais. Mas eu sinto, por exemplo,
pensando em qualificações, acho que já é um primeiro critério. A pessoa tem uma educação formal, ela tem uma educação mais prática. Você pode pesar mais para um lado ou para o outro. Tem gente que vai buscar, né, o acadêmico, que tem uma série de títulos. Tem gente que vai buscar quem está no mercado e teve grandes resultados. Então, esse é um critério possível. No caso dos livros, existem muitos critérios que você pode, inclusive, utilizar na escolha do livro com o qual você vai conviver, né? Eu penso em livros muito nesse aspecto, assim, é um convívio, é uma chance de você ter, por ali, poucos reais, a possibilidade de escalar o ombro dos gigantes. E é você que tem que fazer esse esforço, né? Eu sempre falo isso, tem essa coisa do ombro dos gigantes. Os gigantes não vão se abaixar para você subir, você vai ter que fazer esse processo de escalar. Então, escolha bem também quais são os seus gigantes. E aí os critérios podem ser uma editora que você confia, né? Premiações, por exemplo, são sempre bem-vindas, né? Dificilmente um grande livro... Claro que muitos grandes livros não ganham prêmios, mas um livro que ganha um prêmio, normalmente ele merece a sua atenção. Você mesmo comparar e fazer uma triagem dentro dos temas, então procure vários livros sobre o mesmo tema, veja qual é o mais adequado a você. Mesmo o caráter estético, né? Se a editora teve uma preocupação, por exemplo, com uma capa bonita, com um papel elegante, com esses aspectos mais visuais, possivelmente ela também tem uma preocupação com a tradução, com algo ser fidedigno. Esse é o tipo de coisa que eu sinto que as pessoas precisam olhar. Potencial de alcance, claro. Hoje, todo mundo, de alguma maneira, é mídia, né? Uhum. Todas as pessoas são públicas e todas as pessoas viraram um pouco a Folha de São Paulo, o Estadão, e às vezes muito mais, né? Por exemplo, a gente está filmando um documentário agora sobre influenciadores. Tem influenciadores com 15 milhões, 20 milhões de seguidores, enquanto a revista Vogue tem 3. Né? Então, quem tem mais poder, de fato, dentro desse universo? Então, é claro que isso também precisa ser mensurado e o mercado digital é muito bom nisso, mas não é só isso também. Às vezes você precisa apostar também. Né? Você fala, putz, essa pessoa eu sinto que vai crescer. Eu sei que vocês vão gravar também um episódio com a Gabi Pazos. A Gabi é minha amiga já há muitos anos. Eu fiz essa aposta. Falei, Gabi, tenho certeza que você vai crescer e não vai demorar tanto. Você precisa só fazer algumas coisinhas. Vai por aqui, vai por ali. E, de fato, tem acontecido. Então, esse jogo... que é o jogo, por exemplo, de uma orquestra, né? Uma orquestra que só toca Beethoven e Mozart é uma orquestra importante? Pode até ser. Mas se ela não estimula a produção daquilo que é mais recente, ela fica só um adereço de algo não datado exatamente, mas uma espécie de museu. Uma editora ou uma agência precisa estar muito envolvida com produção contemporânea. Então, como você dosar, olhar um pouco para trás, naquela brincadeira de... que é uma ideia nova, abre um livro velho, isso é bem real. Legal. Mas como olhar para frente também, como olhar um pouco para as tendências, aquilo que está sendo discutido mundo afora. O Brasil, em muitos assuntos, é atrasado, então é importante fazer esse tipo de Eu lembro de um livro que eu lia uns anos atrás, que chamava Caminhos da Curadoria, do Hans-Ulrich Obrist. Eu vou citar um monte de autor estranho aqui que nunca pintou nesse programa. Mas Nossa, esse aqui, esse eu nunca ouvi falar, já tô salvando aqui para eu ler. Suíço. Adorei o nome do livro. E aí, no começo ele tá descrevendo ali a trajetória dele e ele fala sobre a Suíça. A Suíça é naturalmente afastada ali pelos Alpes e tal, você conhece bem. Então ele tinha que fazer um trabalho que era muito manual, assim, de buscar as obras de arte de um país, levar para a Suíça. Ele sentia que existia esse afastamento. De alguma maneira, o Brasil ele é intelectualmente afastado, né? A gente é meio ilhado. Então o papel de um curador, seja dentro de uma agência, seja uma editora, seja onde for, muitas vezes é esse, pegar o que está sendo produzido de melhor e abastecer aqui os nossos especialistas, os nossos intelectuais, os nossos produtores de conteúdo, para que eles se beneficiem e o mercado inteiro acaba se beneficiando, né? Esse autor já deve ter pintado aqui, que é o Simon Sinek. Sim. Eu comecei a ler um livro recentemente dele, que é o Jogo Infinito, que ele fala dos jogos finitos e jogos infinitos. Né? Os jogos finitos são, por exemplo, uma partida de futebol. Todo mundo sabe as regras, todo mundo concorda com as regras, tem uso de cada lado, quem fizer mais gol ganha. Nos jogos infinitos não tem um vencedor, todos podem ser vencedores, e a vida é isso, né?
não é muito melhor você estar num ambiente ou num país, numa estrutura em que todo mundo ganha? Você é beneficiário também se todo mundo só volta a ganhar. Isso não é exatamente a experiência do Mastermind? Exato. Não é isso? Que vocês conhecem muito de perto? Né? Se todos nos beneficiarmos, o setor inteiro cresce, todo mundo ganha. Eu lembro, por exemplo, daquele momento do boom gastronômico da Espanha, e que agora tem o boom gastronômico do Peru. Muitas vezes tem em torno de um grande chefe, mas você vê que é um movimento coletivo. Porque se você vender Peru, todos os restaurantes vão se beneficiar. Se você vender Espanha, todos os restaurantes espanhóis vão se beneficiar. Aqui no Brasil, muitas vezes tem essa desconexão. Eu quero vender o meu nome, quero vender o meu expert, quero vender o meu conhecimento, mas não seria melhor que o mercado digital inteiro crescesse, como tem crescido? A gente vê isso de um jeito muito claro mais recentemente. No primeiro momento tinha aquele monte de picareta, que prometia um monte de coisa e tudo mais. Isso não prejudica justamente as pessoas que são honestas? Na medida que as pessoas vão sendo extirpadas, mais gente vai entrando, e naturalmente o setor inteiro vai crescendo. Eu sinto que essa união é muito importante. Ô Simon-se, eu quero saber uma coisa sobre o novo mercado e o seu trabalho lá, que é o seguinte: vocês estão despersonalizando a figura do Ícaro com outros professores de várias outras vertentes, né? Algumas pessoas famosas, assim, conhecidas no mercado, e algumas outras que a gente está conhecendo através do trabalho que vocês estão fazendo lá. A minha dúvida, a minha pergunta é o seguinte: como que vocês fazem esse processo para escolher os professores e fazer a curadoria deles para entender que eles estão ajudando realmente a marca a crescer? Acho que o novo mercado assumiu um papel, que é justamente o de introdução das pessoas ao universo digital. Muitas vezes o primeiro contato que as pessoas têm vai ser via novo mercado. Pela acessibilidade de preço, pela acessibilidade da figura do Ícaro, que sempre é essa figura que tenta esmiuçar as coisas, tenta falar na linguagem das pessoas. Então, o novo mercado foi assumindo esse papel. Claro que traz muita responsabilidade também. Então, essa curadoria faço eu também com o time pedagógico, para justamente mostrar a pluralidade, mostrar que existem muitos caminhos possíveis, e caminhos sérios, caminhos que muitas vezes são ali uma alternativa bastante sólida ao caminho formal de uma universidade ou de um curso técnico. Então a gente precisa, ao mesmo tempo, apresentar muitas possibilidades, mas também cuidar bem do nosso aluno, para que ele avance nos temas, avance especialmente avance no sucesso profissional. O sucesso dos nossos alunos é o nosso sucesso. Eu penso muito nisso para a editora também. Não me interessa nem um pouco que os livros fiquem na estante. Eu quero que você leia, que você aplique, que você colha resultados e que você espalhe a mensagem. Então, tanto de um livro quanto de um curso. Então, mais uma vez, a gente tem um pouco desse jogo que é apostar em figuras que a gente sente que vão crescer ou que tem um conteúdo muito interessante, mas ainda não foram descobertas pelo mercado, e isso é importante também como diferenciação. Se eu só chamar as pessoas que são da modinha, não me diferencio e acabo virando uma escola qualquer. Mas também reforçar as figuras de maior autoridade. A gente tem um segmento ali dentro da assinatura que são o novo mercado experts. Então tem o curso inteiro com o Sobral, o curso inteiro com Ladeira, mas também um curso inteiro com o Ricardo Poli, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Foi meu professor na SPM, professor de Marketing 3, Marketing Estratégico, que é uma figura totalmente desconhecida do universo digital. Mas eu falei, não, esse cara é muito bom, ele precisa ser apresentado. Então é essa dança, muitas vezes, conhece essa pessoa aqui, conheço também esse que já é mais consagrado, vão apostar nesse menino jovem que eu sinto que tem algo para trazer. Não, vamos trazer uma pessoa mais velha que tem muita experiência e pode contribuir também com o nosso setor, sempre em benefício justamente disso, do setor inteiro. E depois as pessoas vão seguindo pelos caminhos próprios. Então, você chegou no novo mercado, tem lá 300 aulas, você não sabe muito bem para onde vai. Você assiste um punhado delas, mas de repente você percebeu, não, eu gostaria de ser copywriter. A gente tem a formação, a gente entrega uma formação para você à parte. Gostaria de ser social media, agora a gente está produzindo a formação em social media. Naturalmente isso vai profissionalizar
o mercado inteiro. Uma coisa que eu acho interessante assim é que você é um cara que tem uma capacidade analítica muito alta. E se você vê um cara tipo o Ícaro, né? Ele praticamente construiu esse negócio inteiro com os stories dele, né? Assim, eu vi até um dia ele falando, pô, alguém falou assim, a sua caixinha é a coisa mais importante de tudo? Ele falou, porque é o que sustenta todo o resto, né? Esse tempo que ele tá nos stories. E eu vi que ele falou esses dias um termo que ele falou, cara, eu acho que o que eu faço é deep copy, né? Porque é uma coisa tão diferente do que as outras pessoas fazem. E um dia eu tava falando com um outro amigo nosso, o Aguiari, que é um dos caras mais especialistas, assim, em storytelling. E ele falou pra mim, cara, o Ícaro é foda, ele tá fazendo aquele negócio na cara de todo mundo, todo dia, e ninguém consegue copiar o que ele tá fazendo, né? Quais são os elementos que você acha que tornam a escrita dele tão magnética nesse formato que é, sei lá, um formato de internet, de consumo mais rápido e tal, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma profundidade, assim? Você que trabalha com ele há tantos anos, assim, o que você analisaria, assim? Repertório e a capacidade de contar uma boa história. A capacidade de contar uma boa história é uma competência que você consegue aprender ali, administrar de um jeito até razoavelmente rápido. Agora, repertório leva uma vida inteira. Então, ele não começou antes de ontem. Uhum. Faz 20 anos que ele está estudando totalmente sem método, muito pelo interesse, e eu defendo bastante isso também, né? Se você quer aprender algo, ou alguma competência de modo rápido, você precisa de um plano. Então, eu defendo muito a ideia do ultra-aprendizado, né? Aquele livro do Scott Young. Você monta o mapa da mina ali, e você segue, em 3 meses você consegue aprender um idioma, sei lá, ou aprender a ser copywriter. Você não vai ser o copywriter como o Ícaro em 3 meses, porque foi uma vida inteira lendo livro, vendo filme, estudando as mais diferentes áreas. Então ele tem uma sensibilidade psicológica muito grande, ele tem uma sensibilidade sociológica muito grande, ele tem uma sensibilidade literária também, um ouvido muito bom, então ele sabe o que soa bem, o que não soa bem. Técnica você aprende com alguma tranquilidade em um curto espaço de tempo. Agora isso mesmo, esse repertório, precisa de paciência. Então não tem uma receita rápida e rasteira para esse tipo de coisa, né? Se você quiser ser como ele, tem o impacto que ele tem, né, de desbravar muitas vezes, você vê as pessoas tentando copiar, não conseguem, porque é isso, você precisa atacar em muitas frentes também. Aquele livro, inclusive, que você deu na última craft, né, dos generalistas, é muito isso, é um grande generalista que tem pontos de especialidade, né, aos quais ele se dedica muito, mas que demandou uma vida inteira, então, de estudo, de trabalho e de dedicação às pessoas, né? Muitas vezes o marketing, eu vejo o marketing digital, muitas vezes também sofrendo disso, essa desconexão entre quem produz e quem consome. Hoje não tem mais aquela empresa que fala de modo vertical, fala de cima e você só ouve. Hoje é diálogo, né? Todo consumidor tem voz, tem a possibilidade de afetar uma marca de modo profundo, tem a possibilidade de entrar em contato com as figuras importantes de uma marca, muitas vezes com o CEO de uma marca. Então... basta um reclame aqui para mudar a percepção de marca, né? Exato, ou um deslize, né, dessas figuras numa rede social para ter uma crise gigantesca. Então, tipo o caso do Monark, né? Exato. O cara, ele falou em 2 minutos lá um negócio. Inclusive, nessa frase foi engraçado porque ele falou assim, cara, eu defendo absurdamente o direito de liberdade de expressão. Aí ele foi limado o próprio negócio dele, né? Porque ele falou uma coisa e tal. Pois é. É muito sensível, né? E eu vejo, por exemplo, que nem rolou o episódio lá do Ícaro do arroz, né? Ele não só conseguiu se sair bem com aquilo, como ainda rentabilizou, reverteu, trouxe mais marca para ele. Reverteu, é uma habilidade... Uma inteligência social, assim. Muito grande. Então, eu sinto que, querendo ou não, esse é um resgate importante do marketing, que o marketing digital está aprendendo cada vez mais. É preciso dialogar, é preciso conversar, é preciso se preocupar, né, a gente conversava aqui antes da gravação sobre a importância da satisfação do seu cliente. Né? A gente vai lançar um livro no futuro que fala sobre os 100 próximos dias, 100 dias seguintes a uma compra. Como são os 100 dias mais críticos. Porque
Se eventualmente ele compra de novo de você, sua lucratividade aumenta demais, porque você não precisa convencer do zero, né? E aí eu sinto que o mercado digital está começando a aprender. Entrar nessa onda do LTV. Do LTV. E é um amadurecimento também natural, né? Não dá para imaginar que algo tão novo também já viesse totalmente pronto. Claro. São coisinhas que a gente vai absorvendo aí do universo corporativo, do mundo mais antigo. A gente se aproveita do que é bom, espere aquilo que já não faz sentido e cresce do nosso jeito. Isso é natural e, na verdade, acho que vai ser necessário, né? Porque, assim, essa coisa de viver de lançamento em lançamento e você ter um único produto, né? É isso. Cada vez a concorrência vai ser maior, cada vez vai ser mais difícil de competir, né? Com Facebook, etc. Então, assim, você pensar em esteira de produtos, eu acredito que vai ser essencial para as empresas justamente sobreviverem, né? Porque é isso. Se você vende um curso só e seu custo por lead triplica, e só a conversão mantém a mesma, você está tendo 3 vezes menos resultado, né? Então, assim, isso vai te afetar no médio e no longo prazo. Então, assim, pensar nesse tipo de coisa realmente é muito importante. É aquela coisa, né? O Noé fez a arca antes do dilúvio, né? Se você começar a fazer isso quando a coisa estiver feia, então você talvez não tenha tempo para... Caramba, esse cara é um filósofo. Gostou dessa? Anota essa aí. Caramba. Quem tem dó é piano. Tô com o Simons aqui, né? Precisa trazer as boas citações. Mandou bem. O Lucas fala pouco, mas quando ele fala também, meu, ele solta só as pérolas que eu lembro de todas as Pérolas de metáforas. sabedoria. Que isso, hein? Agora eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais prática, que eu sou a favor de melhorar a qualidade de produto, qualidade da experiência do cliente, e acontece muito no marketing digital hoje, de uma preocupação muito grande com o lançamento, né? Faz superprodução, páginas maravilhosas, filmagens lindas, e aí dentro do produto é a câmera do celular e o áudio qualquer, e não só isso, né? Tem uma menor preocupação com essa satisfação e a experiência do aluno, né? Aí eu queria perguntar aqui para você, como uma pessoa que é dessa área do audiovisual, da experiência, que quer fazer o cara ler o livro, que já é uma coisa mais desafiadora, como que uma pessoa que está no marketing digital, faz lançamentos, pode implementar o audiovisual dentro dos seus produtos de maneira a melhorar a experiência do aluno, satisfação do cliente e talvez vender mais vezes para esse aluno aí? Tem alguma coisa mais prática que deva falar? Eu acho que as pessoas no YouTube já conseguem adquirir muito conhecimento nessa área, mas elas precisam se preocupar. Não adianta você tentar forçar esse tipo de preocupação. A pessoa precisa adquirir isso meio naturalmente. E aí existem algumas preocupações mais evidentes. Então, a primeira é ambiente, cenário, né? Quanto mais profundidade o seu cenário tiver, por exemplo, melhor. Se você ficar com a nuca encostada numa parede branca, você não vai se destacar. Então, por exemplo, cores que são boas. O azul escuro, o verde escuro, são cores que normalmente contrastam bem com a pele das pessoas. É um primeiro movimento muito simples de ser feito. Você pinta a sua parede de azul, você já tem um ganho. Objetos de cena, adquira objetos de cena, procure posicioná-los de um jeito que seja harmônico. E essa coisa de harmonia você aprende muito facilmente no YouTube. As regras dos terços, e deixar as coisas mais paralelas, tudo você aprende com muita tranquilidade. Agora, áudio, por exemplo, não tem jeito. Você vai ter que investir em equipamento melhor. Esses equipamentos são caríssimos? Não, são caros. São um investimento. Mas quanto não retorna? Pensa que se você quiser abrir uma banca de jornal, você tem investimento. Você vai ter que ter a banca, você vai ter que ter as revistas, você vai ter que ter balinha. Isso tudo tem custo. É muito comum no universo digital as pessoas acharem que as coisas não custam nada, né? Que você vai poder fazer com aquilo que você tem e é isso aí. Não, chega um momento e para sempre, né? O problema é pensar que... Você começa assim. Você até pode começar assim, né? Mas assim. a coisa tem que ter evolução. Claro. Luzes, né? Como eu falei. Uma luz ruim, ela vai deixar seu tom de pele feio. E as pessoas podem não perceber isso de modo racional, mas elas sentem isso. E o sentimento é a coisa mais importante no final das contas. Se você puder investir numa câmera, invista também. Uma câmera como essas, mirrorless, né? Você tem mais controle daquilo que você quer fazer. Então você pode trocar uma lente, botar uma lente que tem uma profundidade de campo mais interessante, dá aquele efeito desfocado, né? Que a gente chama, tem um nome técnico para isso, que é bokeh. Já fica um aspecto mais bonito. Agora, as luzes, por exemplo, antigamente uma luz ARRI, sei lá, luz de cinema, custava muitos milhares de dólares. Hoje tem
a luz da série Amaran, da Aputure. Estava vendo os lançamentos mais recentes, agora eles já tem painel de LED com RGB total. Consegue controlar, botar a cor que você quiser. Já tem luzes muito potentes que você bota com softbox. Softbox é caro, bota uma cortina de chuveiro na frente para difundir a luz. Eu boto papel manteiga, com pequenos macetes que vão deixando a luz mais suave. Uma luz dessas, hoje em dia, nos Estados Unidos, custa $200. Custa $150 muitas vezes. Luzes que até pouco tempo atrás custariam muito, muito mais. Então, está mais acessível. Agora, você tem que se preocupar um pouquinho mais. E a preocupação justamente com detalhes, não é muito mais do que isso. Você não vai fazer a produção de Hollywood na sua casa, no seu escritório. Você precisa só de algo que seja harmônico, que seja visualmente interessante, né, que exiba aquilo que dentro do universo audiovisual a gente chama de valor de produção, né, production value, que a pessoa perceba essa preocupação, perceba que existiu ali um investimento. E se ela investiu no negócio dela, é porque ela aposta no negócio dela, então você também acaba apostando. E qual que é o momento que você acha que a pessoa deve começar a pensar em audiovisual? E depois eu queria saber assim, que momento que a pessoa contrata alguém para cuidar do audiovisual dela dentro do negócio? Eu acho que é o momento 3, assim, não acho que deva ser nem o primeiro nem o segundo. Com certeza existem coisas mais fundamentais, porque não adianta ter toda a estrutura e não ter conteúdo. Isso claro. É bastante evidente. Não adianta você ter conteúdo e não saber conectar, não saber falar a linguagem da sua audiência, ou não ter uma audiência. Não adianta de nada. Então, cultive isso tudo primeiro. Conseguiu um bom lançamento, teve um faturamento legal, invista já esse pouquinho, que muitas vezes é isso, 3, 4, 5 mil reais, que não é um montante imenso, mas tem uma grande diferença no microfone de R$250 que vende ali no Mercado Livre, Sony, não sei o quê, para o microfone do seu celular. Já é um salto muito grande. O microfone da sua webcam, que seja. Eu acho que é isso. No momento 3 ali conseguiu já... No momento 3 escola um galante, tipo esse aqui. Por aí. Então, assim, basicamente o salto do 0 para o 1 é muito grande, né? Então, é a teoria do ganho marginal decrescente, né? Então, você sai do microfone do iPhone para um microfone de R$250, você vai dar um salto muito maior. Então, assim, aí dá um próximo passo, aí você vai ter um ganho de 10%, 5% que... E gastar 10 vezes mais. E vai gastar muito mais. Aí, obviamente, quando seu negócio estiver mais estruturado, você já estiver nessa busca pela diferenciação, mas, assim, ter esse primeiro passo pode ser muito barato proporcionalmente e você vai ter um ganho bem mais considerável. Então, assim, acho que essa é uma dica interessante, né? Você não precisa de ter o melhor dos mundos para começar efetivamente, né? Só precisa sair do 0 para o 1 ali, você já consegue um salto bem relevante. Não tenho nenhuma dúvida. O resto é isso, pequenos incrementos, vai melhorando, monta um cenário mais legal, contrata alguém para fazer, aí tem um operador de câmera, operador de áudio e tudo mais. Isso tudo vai acontecendo meio que naturalmente, mas você precisa dar esse primeiro grande passo e aí todo mundo acaba percebendo que agora não é mais um negócio amador, agora virou algo profissional de verdade. Ô Simonsi, vocês estão crescendo ali no novo mercado, né? E você já fez um grande trabalho ali que foi chocante, né? No começo de cenário, o pessoal elogia muito. Quais são os desafios agora que você tem, ou esse seu departamento de conteúdo tem, para o próximo ano aí de crescimento? Eu acho que o desafio é o desafio de penetração no universo mais consolidado, né? Existe ainda um preconceito generalizado, né, das pessoas como um todo, muitas vezes que estão no ambiente corporativo, mas também, sei lá, os pais de família, né, a mãe que cuida do filho. Se um moleque de 16, 17 anos virar para mim e falar, você é gestor de tráfego, que é isso? Você vai ficar na rua apertando semáforo? Não sei. Não faz o menor sentido, né, para a maioria das pessoas. Então a gente precisa fazer esse esforço de penetração, esse esforço de conscientização de que é um caminho possível. Que hoje você não precisa, e todo mundo sabe muito bem disso, um diploma não te garante absolutamente nada, né? Mesmo os das melhores universidades, as melhores faculdades, os melhores cursos, não te garante muita coisa na vida. Você vai precisar se virar, né? A gente vai lançar um livro agora em breve chamado Nunca Pare de Aprender. Esse precisa ser o grande mote da vida das pessoas. Você precisa, no mínimo, correr para ficar no mesmo lugar, no mínimo.
Né? Senão você já naturalmente está como uma Tá espécie ficando pra trás. de escada rolante, né, que você ficar parado, você vai descer. Então você vai precisar se aperfeiçoar, você vai precisar conhecer novas possibilidades e muitas vezes você vai precisar migrar de carreira mesmo, seja dentro de uma grande empresa, seja saindo de uma empresa e mudando completamente de assunto. Você vai fazer isso talvez muitas vezes na sua vida. Então aprenda a aprender também, que é algo importante, vai te economizar muito tempo, porque nada mais desagradável do que a frustração de não conseguir aprender. Você lê alguma coisa, você assiste um vídeo e fala, caramba, não consegui extrair absolutamente nada disso. É muito frustrante, é muito, muito desagradável. Muitas vezes causa o efeito oposto. Você fala, aprender não é para mim. E é mentira, você precisa encontrar aquilo que é adequado a você, na linguagem adequada, com um nível de dificuldade adequado também. Então, aprenda a aprender, porque você vai precisar disso. E aí, na medida que a gente for penetrando o universo mais corporativo, mais estabelecido, a gente vai perceber que as diferenças não são tão grandes assim. Os meios muitas vezes são diferentes, mas se a gente comparar, por exemplo, as profissões do universo digital, do marketing digital e as profissões de uma agência de publicidade, mudaram os nomes. O copywriter é o redator publicitário, o gestor de tráfego era o mídia. Né? Não mudam os meios. E claro que as ferramentas são muito importantes, mas as habilidades de fundo não são tão diferentes assim. E aí, na medida que as pessoas forem entendendo que isso é viável, é possível, que você vai precisar aprender sozinho, independentemente do curso que você faça, fez USP, ainda assim você vai ter que consumir muito curso online, ainda vai ter que ter sua conta na Hotmart ali, comprar uma série de produtos, porque não tem mais jeito. A grande revolução não é tecnológica, é do conhecimento. Né? Pensa que há poucos anos você não tinha a possibilidade de assistir um curso de uma grande universidade, sei lá, do MIT, de graça no YouTube, né? Ou em uma plataforma, ou pagando muito pouco. Uhum. Você não tinha acesso aos mestres do jeito que a gente tem hoje em dia. Você, de repente, sei lá, você gosta da figura do Ícaro de Carvalho. Você pode fazer uma pergunta para ele e ele vai responder de graça para você. Não é incrível isso? Os livros nunca foram tão baratos também. Aquela frase que eu acho que é do Charlie Munger. Tá cheio de ideias de milhões de dólares em livros de $30. Livros de $30, é isso. Mas mais uma vez, você vai ter que escalar. Era essa a frase mesmo? Era essa. Você vai ter que escalar, você vai ter que fazer esse processo. Então, aprenda como fazer e se acostume com isso, porque isso não vai mudar, você vai ter que se reinventar. E é isso que vocês estão fazendo no novo mercado agora, trazendo esses professores, fazendo documentários, é esse o objetivo? É exatamente isso, a gente precisa aproximar as pessoas e mostrar que é um caminho real, possível, palpável e potencialmente muito lucrativo. Então eu vou contar para vocês aqui algo que ninguém sabe ainda, mas a gente vai lançar um documentário sobre influenciadores agora, em breve, pela H1. A gente chamou grandes influenciadores do país, a Boca Rosa, o Paulo Musi, a Lara Nesteruk, a Luara Fonseca, a Bibi Tato, pessoas ali com muitos milhões de seguidores. Já não conheço metade, então essa é a idade, eu também não conhecia. Esse é o sinal. Essa é a idade. Que é isso, a menina Luara Fonseca, por exemplo, tem 17 anos, ela tem 20 milhões de seguidores no TikTok, 15 milhões de seguidores no Instagram. É um fenômeno, a maioria das pessoas muitas vezes não conhece. E aí também os especialistas, a gente tem o Pondé, tem o próprio Ícaro, tem Álvaro Machado Dias, pessoas que vão analisar um fenômeno que é muito interessante. E a gente viu esse amadurecimento. A gente viu que no primeiro momento as pessoas começaram a produzir conteúdo ali, YouTube e tudo mais, de um jeito meio instintivo, não sabiam muito para quê, mas aí viram, isso aqui pode me dar um dinheirinho. Aí depois elas perceberam, não, isso aqui pode ser uma profissão. De verdade, eu vou me dedicar só. Eu vi que os maiores TikTokers do mundo ganham mais do que os maiores CEOs do mundo. Com certeza. E aí, de repente, eles perceberam, e se eu usar a minha influência para minha própria marca? E aí eu viro empresário. E aí você vê o movimento, por exemplo, da Bianca Boca Rosa, né, que hoje tem uma empresa que fatura mais de 100 milhões de reais de cosméticos. Ela é a grande influenciadora da marca, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, assim, mercadologicamente mesmo. Mas percebeu que o poder dela era tão grande que ela podia dobrar uma indústria tão antiga quanto a indústria dos cosméticos.
Isso é um caminho possível para as pessoas. É isso que a gente quer mostrar nesse documentário, e vai vir um box de livros também para quem de fato quiser se aprofundar, quiser levar isso a sério. Vai ser um grande desafio aí do novo mercado e da H1 para esse ano. Se tudo der certo, a gente quer continuar esse tipo de disseminação da discussão, do debate, das novas ideias, trazendo grandes especialistas, figuras que estão desde dentro mesmo desse universo e de muitos outros universos. Então, eu sinto que é muito isso, Fred, a função do novo mercado mesmo. Gera o debate, gera a discussão, aproxima esse mundo real, como as pessoas dizem, do mundo digital. Já não tem mais tanta diferenciação, você vai ter que conviver com todas as coisas e vamos quebrar essas fronteiras para que seja uma coisa só. Muito legal. Legal. Ô, Simon, assim, eu queria pedir... Nosso público aqui é muita gente que está produzindo, criador de conteúdo, né? Então, a gente tem tanto o expert, né, que a gente chama, quanto agências ou prestadores de serviços, copywriters, etc. O que você pode recomendar, né? Você é um cara que tem um repertório incrível de livros, séries, enfim, filmes. O que você acha que é interessante, assim, que pelo menos na sua visão elevaram o seu jogo aí? O que você acha que é interessante? A parte de ficção, então, filmes, séries e mesmo os livros de ficção, acho que é algo muito pessoal. Ninguém é obrigado a gostar de Dostoiévski, ninguém é obrigado a gostar de Tolstói, ninguém é obrigado a gostar de Machado de Assis. Até porque quase ninguém vai entender, né? Então, mas possivelmente você gosta de algum desses. Então você gosta de Jane Austen, por exemplo, eu adoro. Nossa, é uma escritora super acessível. Que qualquer bem mais acessível, né? Qualquer adolescente consegue ler, com um universo que pode até ser distante, tal, aquele universo dos palácios e tudo mais, mas, no fundo, livros que falam sobre amor. Uhum. Então, é natural ter essa conexão. Então, encontre esses autores, encontre esses filmes ou diretores ou pessoas que falam diretamente ao seu coração. E aí... É meio sem preconceito mesmo, vai descobrindo, tentando prezar pela qualidade, então, ou que sejam premiados, ou que sejam clássicos, ou que sejam conhecidos, ou que sejam comentados pelos grandes analistas e tudo mais, né? Busque esse tipo de qualidade, senão você vai ser também qualquer um, né? Precisa tomar cuidado com isso. Se você consumir o que todo mundo consome, você não tem como se diferenciar. Então, busque também algo que seja muito próximo a esse seu universo de interesse. Só você sabe onde o calo aperta. Agora, livros, eu tenho livros para recomendar de não ficção, por exemplo, que eu acho que são úteis para muita gente, ou certamente muita gente aqui da audiência do programa. Então eu falei, e aí eu repito, o livro Ultra Aprendizado, do Scott Young. Saiu pela HarperCollins ano passado, se eu não me engano. Você encontra baratinho ali na Amazon. Ele vai te dar esse passo a passo de como aprender. De como aprender com velocidade, com qualidade. Então, se você pretende mudar de função ou pretende aprender alguma habilidade nova, seja uma língua, seja uma habilidade profissional, o que quer que seja, você consegue fazer isso se você tiver um método e se você tiver um passo a passo. E ele vai te dar todo esse mapa da mina, vai falar de meta-aprendizado, como é que você monta ali tudo aquilo que você precisa consumir, organiza tudo, tem uma grande preocupação com esse meta-aprendizado, um livro que eu recomendo vivamente. Tem um livro, e aí eu vou puxar a sardinha para a brasa da H1, não tem como. 2 livros que eu sinto que são Até porque se não fosse bom, você não teria escolhido para lançar, né? Pois é, Exato. Tem isso. Eu acho que Marketing, uma história de amor, tem uma mensagem muito boa e qualquer pessoa consegue ler. É um livro escrito pela Bernadette Dua, que é a melhor amiga do Seth Godin, uma escritora irlandesa, radicada ali na Austrália. Escreveu esse livro que é uma espécie de carta de amor ao marketing. Então, é uma coletânea ali de textos muito curtos que vão tocando nos muitos aspectos do marketing. Então, fala um pouquinho sobre ambiente, fala um pouquinho sobre posicionamento, fala um pouquinho sobre storytelling. E você vai ter um gostinho disso que a gente chamou na campanha de o lado rosa do marketing. Esse marketing que tem a preocupação com os detalhes, que tem a preocupação com a felicidade do seu cliente, que vai fazer de tudo para agradar. Então, o livro é muito gostoso e quem comprar ali no site da H1 também tem o curso. Mas é muito legal que esse curso não é um professor só. A gente trouxe 15 professoras e mais 2 bônus bastante interessantes. O professor Ricardo Poli e o JP, da Hotmart. O JP deu uma aula ali de 2 horas falando sobre o empreendedorismo, competências que você precisa ter se você quer abrir um negócio. Caramba! Uau! O JP é o CEO da Hotmart. A figura de imenso destaque hoje mundial
e de repente por poucos reais você tem acesso ali à sabedoria dele e de várias outras professoras também de muito destaque que vão destrinchar ali um texto, outro texto e tudo mais. E aí, por fim, eu queria introduzir também um autor, a gente aposta muito nele, que é o Carlos Gil. É um cubano-americano que escreveu O Fim do Marketing. O fim do marketing não é uma previsão catastrófica, é só o fim daquele marketing antigo. É o marketing do anúncio, o marketing da interrupção, o marketing que perturba as pessoas. Ele aposta muito mais no nosso marketing. É uma onda de marketing de permissão 2.0. Exato. Ele é uma espécie de filho espiritual do marketing de permissão de Seth Godin. Só que muito contemporâneo. Então o livro é recente, ele vai falar das nossas redes. É TikTok, Instagram, LinkedIn. E vai trazer, sei lá, Kim Kardashian e o DJ Khaled, o que você consegue aprender com essas figuras. É um livro que foi premiado internacionalmente, ganhou um prêmio importante ali em Nova York, O Fim do Marketing. Acho que se vocês descobrirem, vocês vão conseguir colocar em prática com muita facilidade. Então, essas são as minhas apostas. Pô, muito bom, massa, obrigado. cara. Muito obrigado aí pela sua presença, foi incrível ter você aqui, a gente é muito fã. Fala aí, Fred, dá o... Ó, eu queria só deixar claro aqui que o Jonathan já veio 2 vezes, tá? E agora eu vi seu currículo todo aqui, de tudo que você sabe fazer, a gente não querer uma parte começou 2. nem raspar a superfície aí do seu conhecimento, da sua experiência, e que a gente pode aproveitar muito aí, o pessoal que ouve. Então fica um convite aí para uma próxima, logo logo a gente chama. Concordo. Agora eu quero saber o seguinte, para comprar os livros da H1, para ter acesso, né? Como que a pessoa faz? Indica aí pro pessoal, pra gente já... Hoje a gente tem a nossa H1 Store, que a gente abriu recentemente. Então você entra lá em h1editora.com, vai cair na nossa Store, você vai ter a possibilidade de comprar só o livro, se você quiser, mas também o livro com o caderno de ativação, com exercícios ali para você, e também o livro com o curso. É a letra H e o número 1, só para deixar claro, né? Isso. Que eu acho que é a experiência de aprendizado mais rica, porque você tem ali a gente brinca um pouco com isso, assim, a experiência de aprendizado e o aprendizado com experiência. E a experiência do professor. O professor que vai lá e vai destrinchar para você, vai falar, não, isso aqui está datado, isso aqui não existe mais, isso aqui ainda funciona, isso veio disso, esse conceito veio dali. Ele vai fazer esse trabalho de guiamento, muitas vezes, ele vai pegar você pela mão e vai apontar tudo aquilo que importa e tudo aquilo que não importa dentro da obra. Então é uma experiência muito diferente de leitura, uma espécie de leitura conjunta. E aí você tem também a possibilidade de conhecer os leitores da H1 que também desfrutam desse tipo de experiência. Você vai desenvolvendo esse tipo de comunidade em torno do conhecimento. Claro que a gente privilegia também os lançamentos, então fique atento, cadastre seu e-mail lá e tudo mais, que no momento de lançamento de um box ou de um livro, você tem benefícios, é mais barato e tudo mais. Claro que a gente quer privilegiar esse momento de maior fidelização ali do nosso cliente. Mas se tudo der certo, esse ano a gente publica ainda mais 20 livros, muitos assuntos, e vamos falar de comunidades, vamos falar de storytelling, vamos falar de marketing de influência e vamos trazer assuntos pertinentes ao nosso universo e também a esse universo estendido do mundo corporativo. E o Simonsen, como que o pessoal faz para te acompanhar, ver esse seu trabalho que você está fazendo aí no Novo Mercado ou esses outros trabalhos aí da editora, você como publisher, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu estou ali no Instagram, @Rodrigo Simonsen. Pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, eu publico ali minhas fotos com os meus textos, um jeito meio diferente ali de articular as coisas também. E eu aceito sempre com muito carinho as mensagens dos leitores, dos amigos. Acabei ficando amigo de muitos deles, que já me acompanham há um tempinho e que acompanham então agora também o trabalho com o Novo Mercado e com a H1. Sempre vai ser um diálogo muito proveitoso e deixo meu Instagram então totalmente à disposição aqui do público da Sociedade Digital. Legal, queria te agradecer essa presença, vir aí de Santos aqui, falar com a gente, contar um pouquinho da sua história, desses bastidores. Queria agradecer essa presença aqui, então. Foi uma alegria estar com vocês. O Vinhas já conheço há um pouquinho mais de tempo e já é um excelente amigo. Vocês eu conheci hoje, mas fiquei muito surpreso. Acho que o papo foi ótimo, desde antes aqui da gravação do programa e certamente aqui agora. E fico mais uma vez absolutamente à disposição. Quando me convidarem, virei com muita alegria. Logo mais em a parte 2. Esse foi o episódio do podcast A Sociedade Digital. Até a próxima, pessoal. Valeu.